Bem-vindos a esta edição especial interativa de Global Conversation. Em estúdio temos connosco uma das mulheres mais poderosas da Europa, responsável por algum dos dossiês mais cruciais do continente e é alguém que não tem medo da controvérsia. Viviane Reding é vice-presidente da Comissão Europeia e comissária para a Justiça, Direitos Fundamentais e Cidadania. Esta entrevista tem provocado muita atividade nas redes sociais. Mark Davis, o nosso editor de internet, tem estado a acompanhar essa atividade. Mark, diz-nos o que se passa. Olá e obrigado, Isabel. Ao longo das últimas 2 semanas, os internautas têm-nos enviado perguntas através das redes sociais para que possamos colocá-las diretamente à Vice-Presidente Reding esta noite. E podem continuar a enviar perguntas. O hashtag é AskReding. Por isso, se tiver alguma pergunta a colocar a Viviane Reding, envia e faremos os possíveis por colocá-la durante a entrevista ou então no chat online que se segue, durante o qual os internautas vão colocar questões à Vice-Presidente. Obrigada, Mark. Senhora Vice-Presidente, muito obrigada por estar connosco em Global Conversation. Recentemente esteve na ribalta por inúmeras razões, uma das quais, e não a menor, a sua reação ao escândalo das escutas norte-americanas. Agradeceu publicamente a Edward Snowden, o que não vai ajudar as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos. Olhando para trás, lamenta os comentários que fez? Lamentar o quê? Que os americanos nos tenham espiado? Sim, isso lamento e muito. Teria gostado que, levando esta lógica um pouco mais longe, lamenta que nenhum país europeu lhe tenha oferecido asilo? Cabe aos Estados-membros oferecerem asilo ou não, mas cabe à Europa falar em uníssono e dizer muito claramente aos nossos parceiros americanos que, se desejam aliar-se a nós, em termos económicos, se desejam uma parceria, têm igualmente de construir a confiança. E a confiança desvaneceu-se com este caso de espionagem. Não acredito que as nossas empresas apreciem realmente estar a ser espiadas nos seus negócios ou os nossos cidadãos apreciam estar a ser espiados na vida cotidiana. Temos de arranjar uma forma, em conjunto com os americanos, de trazer de volta a confiança entre os Estados Unidos e a Europa e, igualmente, a confiança no mundo da internet. Pegamos no tema da confiança. Disse recear que o caso da espionagem pudesse fazer descarrilar o acordo de comércio livre entre a União Europeia e os Estados Unidos. Isto não é misturar duas coisas diferentes? Não é um jogo arriscado no momento em que começamos vacilantemente a sair da crise económica? Eu disse que seria perigoso, porque quando se quer fazer um acordo comercial, é preciso que haja 2 parceiros de confiança para negociarem. E a confiança foi abalada. Por isso, não vamos... Esta questão da espionagem, esta questão de destruir a confiança na internet, faz descarrilar as negociações comerciais, porque elas são do interesse da Europa e dos Estados Unidos. Ainda em relação a esta questão da confiança, disse em resposta a isto que a Europa precisa de uma agência de serviços secretos para estar em pé de igualdade com os Estados Unidos, mas também disse que os amigos não deviam espiar-se uns aos outros. É um pouco contraditório, não é? Eu acredito realmente que a Europa deve falar em uníssono. Se estivermos fragmentados, se um disser uma coisa e o outro disser outra, perderemos toda a credibilidade na cena internacional. Tenho tanto orgulho no Parlamento Europeu porque os eurodeputados foram a Washington e todos os partidos políticos disseram a mesma coisa, que a confiança tinha sido abalada, que os europeus estão muito desiludidos e muito zangados. E todos os partidos políticos o disseram. Eu disse-o e veja o que se passou nos Estados Unidos. As questões da proteção dos dados e da privacidade, que não estavam na agenda, entraram na agenda. E os membros do Congresso e os membros do Senado comprometeram-se a aproximar-se dos europeus a fim de ajudar a resolver os problemas.
Temos de ver se isso vai realmente acontecer. Na Europa, em termos de proteção dos dados, nós não estamos protegidos. Há uma diretiva que está na mesa das negociações há 2 anos. As nossas leis de proteção dos dados datam da era pré-internet. Por que é que nós não estamos mais bem protegidos na Europa? Nós estamos muito bem protegidos na Europa. Acho que somos o continente que está mais bem protegido no mundo. A legislação sobre a proteção de dados está ancorada nos tratados e data de 1995. Estamos protegidos. Mas isso era a era pré-internet, é de antes. É por isso que digo que temos de adaptar esta proteção ao novo mundo da internet. Mas uma vez mais, o Parlamento Europeu aprovou, por uma esmagadora maioria, o reforço destas regras e a sua adaptação ao mundo da internet. Agora conto com a presidência grega, que na próxima semana terá uma sessão especial em Atenas sobre o reforço das regras sobre a proteção dos dados em conjunto com os ministros dos 28 Estados-membros. Parece-me que o Mark tem uma nova questão. Parece-me boa altura para colocar esta questão que recebemos no Twitter de Stephanie Hu. Ela pergunta se pode confirmar que o pacote de medidas relativas à proteção de dados vai ser votado pelo Parlamento Europeu antes das eleições de 2014, ou seja, antes de maio. Não sou eurodeputada, mas estou constantemente em contacto com o Parlamento Europeu, com os relatores, com os eurodeputados de todos os grupos políticos, e eles disseram que querem votar antes da campanha eleitoral em plenário. Já votaram em comissão, apoiaram esmagadoramente a nova reforma e também vão votar. E ouvi isso no Parlamento antes de abril deste ano. Está a dizer que devemos ter a aprovação da diretiva antes das eleições europeias? A diretiva deve ser posta em prática depois de conseguir o acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros. Este acordo não está concluído porque o Conselho de Ministros e os governos estão muito atrasados. O Parlamento foi rápido a defender os direitos dos cidadãos europeus. Os governos parecem estar a ser mais lentos. Os governos e alguns dos gigantes da internet estão a enfrentar uma grande pressão por parte da Google. Um dos responsáveis da Google disse que essa diretiva é, e passo a citar, muito imperfeita e que está morta. Como responde a isto? Que não percebo do que estão a falar. O que percebo é aquilo que as grandes empresas estão a fazer. Estão a roubar dados privados de cidadãos sem lhes perguntarem se eles querem abrir mão desses dados. Isto vai contra as atuais regras da União Europeia. Por isso, aquilo que está a ser feito neste momento é totalmente ilegal na Europa e espero que consigamos pará-lo. Temos de mudar para um outro assunto, mas continua a ser algo que está também a causar alguma pressão. As eleições europeias têm estado a fazer um périplo pela Europa empenhada em estabelecer o debate com os cidadãos, mas vimos que os eleitores estão cada vez mais desligados, alienados. Por que é que a Europa perdeu a confiança dos eleitores? Não acredito que tenhamos perdido a confiança dos europeus porque, olhando para as nossas sondagens, vemos que a vasta maioria dos cidadãos da Europa se sente europeia. O problema é que eles não sabem o que isso significa. Se quer citar uma sondagem, um Eurobarómetro de há poucos meses mostra que 60% dos europeus não confiavam na Europa. E outra, do Instituto Gallup, mostrava que apenas 4 países, 4 Estados-membros, dão uma taxa de aprovação de mais de 50% aos líderes europeus. Não me sinto feliz por dizer isto, mas a taxa de aprovação relativa à Comissão Europeia é mais elevada do que a relativa aos governos e partidos políticos nacionais. Por isso, não vamos discutir isto. 2/3 dos europeus sentem-se europeus. 1/3 destes europeus sabe o que isso significa e foi por isso que iniciamos estes encontros municipais.
Até ao momento realizamos 41 encontros municipais onde as pessoas podem colocar questões. Qualquer pessoa pode fazê-lo. E o que vemos nestas reuniões é as pessoas dizerem, finalmente, alguém vai responder a estas perguntas. Mas será que devo ser eu, enquanto Comissária Europeia, a ir às cidades, às aldeias, para responder às perguntas dos cidadãos? Eu acredito que os governos nacionais deveriam fazer mais para explicar quais são as funções da União Europeia, quem toma as decisões e o que é que a Europa faz pelos cidadãos. Penso que o Mark tem uma nova questão. Sim, tenho uma nova pergunta recebida através do Twitter. O que pensa do discurso de Osborne sobre as reformas europeias? Contextualizando, trata-se de George Osborne, ministro britânico das Finanças, que afirmou que a Europa tem duas opções, reformar ou entrar em declínio. Está de acordo com essa posição? British Chancellor George Osborne, who said that there's a simple choice for Europe, reform or decline. Mrs. Reding, do you agree with that assessment? Estou de acordo no sentido em que, se não avançarmos, andamos para trás. Isso quer dizer que não temos sempre de fazer reformas e é isso que estamos a fazer. Tentamos fazer reformas todos os dias. Tentamos encontrar respostas para os problemas e isso em política é uma coisa normal. So what do you think then when we see O que é que pensa quando houve pessoas de alas mais radicais da política e sabemos que se espera dos eurocéticos grandes avanços nas próximas eleições? Pessoas como Marine Le Pen, líder francesa da Frente Nacional, que afirma que a sua intenção é desmantelar a Europa. Bem, é interessante ouvir isso. Mas, ouça, a maioria dos líderes europeus tem a intenção de reformar a Europa, de tornar a Europa mais forte, capaz de ter voz própria. E em democracia é a maioria que decide. Sim, mas como sabe, há uma minoria crescente, até uma corrente importante. Como disse o Marco, o governo britânico gostaria de ver feitas reformas que pode considerar intragáveis politicamente. Por exemplo, a livre circulação. O primeiro-ministro britânico sugeriu usar o veto ao alargamento da União Europeia para travar a livre circulação de pessoas na Europa. Qual é a sua reação a isto? Voltemos aos fundamentos. A livre circulação de pessoas é um dos mais importantes direitos dos cidadãos europeus. Não para toda a gente. Ontem mesmo, no Parlamento Europeu, houve um debate alargado sobre a livre circulação de pessoas e foi feita uma aliança entre partidos. A grande maioria das pessoas disse: avancem, protejam a livre circulação de pessoas. E os cidadãos dizem o mesmo. Como em todas as liberdades, há os direitos e os deveres. Temos o direito de nos deslocarmos para onde quisermos, para trabalhar, para estudar, para fazer férias, mas não temos o direito de o fazer para tirar partido da segurança social ou de uma forma ilegal. Aí as regras estão claras e os Estados-membros podem resolver as situações. Vejamos o exemplo do país onde estamos, a Bélgica. Peço-lhe que seja breve. Sim, no ano passado a Bélgica expulsou 5.500 cidadãos europeus porque estavam a abusar do seu direito à livre circulação, maioritariamente franceses e holandeses. Por isso, como vê, é possível um Estado-membro fazê-lo, lutar contra os abusos, mas os direitos e liberdades devem prevalecer. Temos olhado para o futuro da Europa. Então, e o seu futuro? Muitos apontam-na como a próxima Presidente da Comissão Europeia. Se fosse convidada, aceitaria o desafio? Aceitamos sempre os desafios quando eles acarretam responsabilidades. Já o fiz 3 vezes enquanto membro da Comissão Europeia. E já concorri às eleições europeias 5 vezes. Porque acredito que quando somos membros de um governo, ou queremos tornar-nos membros de um governo, temos de ir a eleições para conseguirmos a aprovação dos cidadãos. Por isso, se o meu partido me pedir para voltar a concorrer a uma eleição europeia, vou bater-me na campanha eleitoral.
Viviane Reding. Viviane Reding, muito obrigada por juntar-se a nós em Global Conversation.